Plural. Olá, ouvintes do Plural. Hoje estamos aqui com as meninas da Mulheres Inventadas, que são 6 artistas que estão sendo as primeiras a ocupar o portão cultural com uma exposição sobre o feminino e sobre a maternidade. Hoje eu estou aqui com a Agnes Vilsec. Oi, Agnes, tudo bem? Tudo bom? Obrigada por ter vindo aqui. A Carla Keiko. Olá. Opa. E a Nicole Lima. Olá. Obrigada por estarem aqui. Eu queria que vocês começassem explicando pra gente o que vocês vão fazer lá no Portão Cultural, o que vocês estão reservando pra gente, enfim, para quem for lá visitar vocês. Obrigada, Rosiane, pelo convite. A gente está muito feliz, na verdade, com esse... É uma sensação de estar encerrando um ciclo bastante longo. A gente é um grupo que já se reúne desde 2015. Esse grupo começou com a ideia de transformar memórias enfim, experiências autobiográficas em um objeto artístico, que as pessoas pudessem olhar e se relacionar e talvez se identificar com aquela história. Então, que aquela história deixasse de ser apenas de quem viveu e passasse a ser uma história possível de ser compartilhada, assim, né? E esse era o processo do grupo, assim, como que a gente vai transformar uma experiência que é só nossa em algo que a gente consegue dividir com o grupo. E era um grupo de pesquisa e eu ia coordenando os projetos. No começo já do grupo, que se chamava originalmente Memórias Inventadas, a gente percebeu que a gente estava só em mulheres. E de repente a gente começou a perceber que as questões que permeavam os trabalhos, elas não eram estritamente pessoais e que elas se cruzavam, muitas dessas histórias elas se repetiam, inclusive, umas nas outras. A gente começou a perceber que a gente precisava falar mais disso, assim, sabe? A gente precisava ampliar esse espaço de conversa, que não era mais um projeto só de cada uma individualmente, mas que aquilo tudo precisava estar costurado, que não era a proposta original que a gente fizesse uma exposição coletiva. A proposta original é que cada projeto seria levado adiante separadamente, conforme suas demandas. A gente ia pensar num lugar específico para cada uma das artistas, porque as propostas originais, elas nasceram separadas, né? E de repente a gente viu que essa separação não era mais possível, que a gente estava ali carne e osso e alma entranhada uma na outra, assim, né? E foi a partir desses encontros que a gente percebeu essa necessidade de encontrar esse espaço, que acabou sendo o Portão Cultural MUMA, quando a gente escreveu o projeto para a fundação, assim. E o que é a sua exposição especificamente, assim, a sua parte do trabalho? O meu trabalho fala sobre... Essa palavra é um pouco forte, mas eu não tenho outra. Assim. Ele fala sobre morte subjetiva, sobre como o período de nascimento de uma criança acaba, de uma certa forma, matando aquela mulher que deixa de existir quando essa criança nasce, né? Uhum. E é um tabu na nossa sociedade porque a gente não está acostumado a falar nada que não seja divertido, lindo e maravilhoso sobre a maternidade, né? Como se a gente tivesse proibida de não gostar de alguma parte, que seja uma pequena parte. A gente não quer dizer que eu não gosto dos meus filhos, mas talvez eu não goste de ser mãe, né? Uhum. Especificamente em alguns momentos, talvez eu prefira voltar a ser quem eu era. Ou pelo menos a vontade de admitir que existem coisas não ideais nesse processo. Que existem coisas que são difíceis, e mesmo que elas passem, porque eu acho que o meu trabalho também fala um pouco disso, assim, de que isso é um período, né? Por isso que ele se chama Alfaiataria para Corpos Latentes. É como se fosse um período de latência, de que você fica ali em suspenso, subjetivamente, né? Você fica ali presa dentro de um ambiente doméstico, numa prisão domiciliar, regime fechado. Depois você vai para o semiaberto, né? E depois você sai com a tornozeleira, né? Opa. Mas
livre, você nunca volta a ser, né? E eu queria... Eu tenho esperança que eu me liberte em algum momento, não acabe com a minha esperança. Então, e aí esse trabalho acabou sendo construído com muitas vozes, literalmente, porque eu vou colecionando áudios de outras mulheres que me passam seus depoimentos. Eu pergunto, a pergunta é muito simples: como você sentia seu corpo nesses 3 períodos, que é a gravidez, a amamentação e o pós-parto? E essas mulheres vão me descrevendo as sensações que elas tinham e como elas se sentiam, e muitas vezes essas histórias acabam se repetindo e ao mesmo tempo são únicas, né? Não tem como você dizer que a tua experiência é igual à de outra mulher que passou pelo mesmo processo, mas algumas coisas se conjugam, né? E outras vão sendo muito singulares. Então esses áudios, eles vão formando essa teia, essa costura de histórias sobre coisas que a gente não está acostumado a falar. E a maternidade também permeia os outros 2 trabalhos que estão aqui, né? A Carla, você estava falando que você viveu a gravidez nessa construção. Como é que é o teu trabalho? Na verdade, de todas as mulheres que estavam no grupo desde o começo no Memórias, eu era a única que estava falando sobre coisas que não pegavam o feminino. Até que um dia, em um dos encontros, eu acabei sentindo um lugar seguro para falar de uma questão que eu nunca me sentia amparada, que era a questão de eu não gostar do meu silicone. Que eu tinha colocado muito nova e que nem percebi, coloquei. E toda vez que eu tentava conversar com alguém, eu escutava: ah, para, você tá linda. E eu não conseguia dizer o que eu sentia mesmo. E aí, numa das nossas conversas, eu entrei no assunto e acho que a gente ficou umas 2 horas, né, conversando, e eu chorei muito e a gente entrou muito a fundo. E aí, no final da conversa, a Nicole falou: olha, eu acho que teu trabalho tá aí, não tá nas suas notas de viagem. Eu tava num lugar bem seguro. E a primeira pergunta que eu faço é: e as outras mulheres que têm silicone, o que elas sentem? E eu me liguei que eu não sabia, porque a gente não conversa, assim. Então, o meu trabalho começa ali, antes de tirar meu silicone. Eu sabia que eu queria tirar, fazer 8 anos que eu tinha prótese, mas sabia que um dia eu queria falar disso, assim, antes de tirar, né? E ali eu comecei a cavar nessa questão, e aí o percurso do trabalho vai perceber que realmente estava na hora de tirar meu silicone, mas começar a investigar o que as outras mulheres sentiam, começar a descobrir que tem muitas mulheres insatisfeitas com silicone, mais do que as que gostam, que é um assunto que não se fala. E aí foi o percurso de conseguir tirar o silicone. Antes de tirar a prótese, eu fiz o Pendências, que compõe a minha exposição, que é um videoarte curto sobre o incômodo de cortar as próteses. Aí eu tiro o silicone e daí 5 meses depois eu engravidei. E aí a gente vem se acompanhando em todo esse percurso, né? Antes da gravidez, durante a gravidez, porque faz uns 2 anos e pouco já, né? Quase 3 anos a gente estava conversando, que a gente se encontra regularmente. Então a tua exposição é focada no processo de retirada do silicone e desse processo aí de aprender o que é ter o silicone. Eu tenho percebido que a exposição ela vem no antes, durante e depois. É um trabalho bem colaborativo, tem muita gente, né, trazendo essas contribuições artísticas e aí nisso, enfim, chegamos nesse ponto, assim, antes, durante e depois, porque aborda desde a decisão antes de colocar um silicone, o durante, que é o cortar essas próteses, e depois como que é para tirar e como que a gente fica, assim. Aí a maternidade, ela acaba entrando, porque o trabalho que antes eu chamava de pendências, porque eu levei 8 anos para tirar, né? No meio desses 8 anos eu toquei a prótese, daí depois eu tirei, então foram 3 cirurgias. Agora o trabalho chama Meu Corpo Estranho, que é uma questão não só do silicone, eu percebo que existem muitas outras coisas que constroem esse nosso corpo estranho. E aí entra também a gravidez, porque também entra nessas questões, inclusive a placenta é parte da exposição, e é um corpo estranho também, que se forma e que também é expelido e que... Né? Nossa, eu podia ficar 2 horas falando da placenta, mas vamos entrar nisso. E acho que também uma coisa que a gente conversou muito sobre as questões da Keiko é que de onde vem essa necessidade de você construir um corpo que agrade o outro, né? Para quem é esse corpo, quem que determina
a quantidade de mLs que um peito tem que portar para ser o peito ideal. E isso a gente acabou caindo muito num discurso bastante machista, né? Porque os médicos cirurgiões quase sempre são homens. Eu não lembro de ter conhecido uma mulher cirurgiã plástica que coloca silicone. Deve existir, tenho certeza que tem. Mas, assim, estatisticamente falando, a maioria são homens. E você chega lá e ele diz sobre o seu corpo. Ele fala pra você, olha, você é imperfeita. É que você tem que levantar isso aqui, o bico tem que ficar assim. E se você já tem autoestima ruim, você sai de lá arrasada, porque ele só vai achar onde está. Aquilo não parece marcação de gado, assim, né? Eu não sei, eu nunca fui num consultório de não, que eu já vi comentários. Acho que o mais perto disso foi uma vez que eu fui numa academia fazer aqueles testes para, sei lá, me matricular na academia. E eles colocaram aqueles medidores de gordura e peso e assim, eu tava me sentindo super bem, eu só queria fazer exercício. Sim. Eu não queria mudar meu corpo. Eu só quero correr por meia hora na esteira. Eu só quero correr por meia hora na esteira. E de repente eu saí de lá percebendo o meu corpo totalmente estranho, porque aquela pessoa tinha me dito que tava tudo errado. Assim, como assim, né? A gente já volta e eu vou só pedir para a Agnes falar um pouquinho do trabalho dela, né? E daí a gente volta e começa a entrar nas coisas mais polêmicas. Então, na verdade, o meu trabalho ele não tem a ver diretamente com a maternidade. Tô sabendo. Diretamente ele acaba passando. Ele fala sobre expectativas, expectativas sociais impossíveis de ser correspondidas, porque elas são infinitas e infindas, né? Mas são expectativas a partir da minha vivência de mulher lésbica. Então, na época eu estava fazendo uma especialização em poéticas visuais e lá eu desenvolvi uma lista de ações que eu dedico para Simone de Beauvoir e eu coloco lá uma série de coisas que se espera da mulher. E daí é uma lista que eu falo que é uma lista boba, mas é que são assim, pressupostos da vida de uma menina, que começa logo cedo. Então, você nasce menina, você vai vestir rosa. Você nasce menina, você tem que cruzar as pernas. E assim por diante. Então, a partir dessa lista, eu comecei a criar encenações. Assim. Então, meu trabalho ali é fotografia, algumas coisas com áudio e vídeo, onde eu procuro reencenar essas coisas que na verdade, são uma invenção. Quando você vai lá na exposição, você vai ver, tipo, nossa, mas isso é uma invenção, mas é uma invenção que a gente está repetindo diariamente. Assim, parece natural, né? Essa naturalização dessas coisas que a gente reproduz, né? Reproduz e está fazendo. Então, é um pouco nesse sentido. É curioso isso, porque a cultura, ela cria uma percepção de que aquilo sempre foi assim, né? Obviamente que eu não tenho como saber se sempre foi assim, porque eu não vivi o mundo, né? A história toda, assim, exatamente, não tenho essa experiência. Mas, e daí você não consegue romper aquilo, né? Tipo, as meninas gostam de rosa. Aí você vai na loja, só tem rosa. Né? As meninas todas, né, brincam com coisas rosa, né? Tipo, em que medida você consegue romper com isso, né? Em que medida isso é uma escolha, né? Sim. Porque uma coisa é ok, se a minha filha gostar disso ou daquilo, a escolha é dela. Mas eu, de uma certa forma, direciono essa escolha ou é uma escolha dela mesmo, né? Essa que é a questão. Sim, essas expectativas, elas são finalizadas, né? A gente começa a se cobrar e se questionar por coisas que, sei lá, escolha? Não, acho que não. É tanta imposição, é tanta coisa. É a publicidade, mas é a família, é a gente mesma. Nesse emaranhado você já não sabe o que é você, o que você quer, o que você produz. Eu acho que o próprio fato da mulher que não tem filhos, ter que dizer que não quer ter filhos já é uma coisa que você estava falando, você não é mãe, né? Sim. Mas é engraçado como você tem que o tempo todo justificar. Eu vejo minhas amigas, não, eu não vou querer ter filhos por causa disso, daquilo, eu não vou mudar de ideia. Quer dizer, eu não preciso dizer, por exemplo, eu não vou ser motorista de kart. Exatamente, é parte Aqui ainda tem esse filho, né? Que são, assim, normais, naturalizados do que se espera da mulher, né? Então ela vai ser mãe, em algum momento ela vai ser mãe. Se ela não for mãe,
qual que é a função dela no mundo, ou ela vai ser uma mulher incompleta, ela nunca será uma mulher completa porque ela não é mãe, enfim. Quando ela é mãe, ela também não é completa porque ela não é mais gostosona. Por gente, a mulher nunca é completa, Nunca é completa porque as demandas são infinitas, é Frustração. impossível de ser completa, é sempre um ser em construção que nunca está satisfeito consigo mesmo, porque é isso, são muitas demandas em cima dela. E como é que você trabalha isso lá na exposição? Assim? A primeira obra é um espelho, é uma instalação de áudio, que eu convidei algumas mulheres para falar das experiências dela na frente do espelho, como que ela se sente, como que ela se percebe. Tem alguns vídeos, tem um vídeo que eu ensino com minhas sobrinhas, que elas me montam, que elas me deixam bonita, tem algumas fotos. Mas é focado na relação com a sua família? Não somente, assim, boa parte sim, mas enfim, coisas também que se ampliaram, que não necessariamente com a minha família só. Você chegou a dialogar com outras pessoas que também têm experiência de serem lésbicas e de terem essa quebra de expectativa por conta dessa opção? Tem também. Uma opção não é um termo, mas enfim. Desculpe. Mas tem também, por exemplo, nesse primeiro trabalho, no qual as mulheres são convidadas a falar sobre isso, tem diversas mulheres e elas tem outras mulheres lésbicas. Mas conforme eu vou, agora a gente vai ver a exposição, eu entendo que é um trabalho menos sobre a minha experiência enquanto mulher lésbica e mais sobre como que eu lido com o feminino sendo lésbica. Então, é mais sobre isso, né? Essas expectativas sobre ser mulher a partir um pouco desse sentido. Como continuar sendo mulher, sendo lésbica? Você fica num negócio assim, se você é menos feminina, você é mais lésbica, mas aí se você é mais lésbica, enfim, você fica nesse jogo, você não sabe. Mas me parece assim que, não sei, né? Não é uma área que eu circule tanto, mas me parece que a gente tem tido uma desconstrução da questão da lésbica como alguém, assim como, né, o homem gay, né, não é necessariamente afeminado. A mulher, você tem visto cada vez mais casais na rua, né, de mulheres, e que as duas são mulheres comuns, Não né? tem um padrão, né? Não tem como ter um padrão, assim como não tem um padrão de mulher, não existe um tipo de mulher. Sim. Então é impossível de... Essa é uma coisa curiosa, né? Porque às vezes a mulher, mesmo a mulher que é hétero, eu já vivi muito isso, assim, se ela não tem essa coisa de, eu gosto de vestido e tal. Eu, por exemplo, nunca uso vestido, a Nicole me conhece, sabe? Eu nunca uso vestido. Porque daí quando eu boto vestido, 150 pessoas me param para dizer, nossa, como você tá mocinha. Aí não é mais sobre qualquer outra coisa, é sobre você estar de vestido. No evento. Por que você tá arrumada assim hoje? Daí se você não está nisso, você necessariamente tem que repensar a sua sexualidade, porque ela não vai. Uma coisa que eu gosto do trabalho também, que acho que, enfim, que a lista, né, para as pessoas complementarem essa lista que você dedica para Simone de Beauvoir, né? Esse é o trabalho que eu tento fazer na exposição, é isso, ampliar essa lista, para que as pessoas coloquem lá o que você espera. E isso, as experiências são muitas, são infinitas, e são cruzadas por outras coisas, sei lá, como classe social, como raça, como outras coisas. Para mim é uma experiência, né? Então eu tento colocar na exposição. Tem a lista, essa lista que é a minha lista base para recriar as encenações, e também eu tento abrir para as outras pessoas deixarem lá, dizendo o que é para elas. Né? E o suporte para essa lista que você escolheu é um rolo de perfects, né? E as pessoas vão escrevendo em cima. Até a Erika me perguntou, por que você escolheu o perfect? O que vai montar a expressão aqui? Começa pelo nome, né? O nome, perfect, né? Para você ser uma mulher perfeita. E daí tem essa coisa de você fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de você ter que fazer tudo, de você lavar o cabelo, de recuperar, de ser reutilizado, essa coisa que serve para tudo, enfim. E que tipo de coisa as pessoas botam nessa lista de expectativa? Então, essa lista ainda não existe, né? Essa lista para as pessoas, essa lista vai ser colocada. Entendi. Durante a exposição elas vão poder preencher. Eu acho que depois eu gostaria de fazer alguma coisa a partir do que elas escreverem e fazer um outro trabalho.
Eu até postei, estou postando as coisas da exposição, e aí recebi uma coisa, eu até tirei um print, mas não te mandei ainda, mas furam-lhe as orelhas. Como Furam-lhe as orelhas. Isso eu acho uma violência. Também, que até minha filha é menina, e todo mundo não, mas muita gente vem e fala, mas você não vai furar a orelhinha dela, ela parece um menininho, assim. Você fala, se ela quiser um dia ela fura, né? Sim. Agora, e aí eu sempre digo, eu não gosto de dormir de brinco. Por que eu vou fazer ela que acabou de chegar aqui, dormir de brinco todo dia? Ela é tão pequenininha. As pessoas, Quantas outras, né, coisas não são impostas, assim, né? Essa coisa do furar, pensando, o parto já é uma coisa agressiva com a criança, porque é um rompimento, né? E daí você pega aquela criança que está se acostumando com o mundo externo e daí fura. Mas ela não sente dor, ela não pode falar, né? Mas ela grita enfaticamente, né? Não é não. Não é não, exatamente. Podia começar aí já. Essa coisa do furo realmente é pesado. Não, e é mais um negócio para a criança botar na boca, né? Dizem que as meninas, bebês, sofrem mais acidentes com acessórios do que meninos, bebês. Porque os acessórios das meninas são sempre cheios de strass, pérola. E daí aquilo solta e a menina engole. E, quer dizer, em nome dessa estética, você bota uma criança em risco. Pra quê? Não sei. E me parece que tem isso que a Keiko falou assim, não, mas assim ela vai parecer um menino. É como se o bebê, ele precisasse já ser identificado dentro de uma cultura de separação de gêneros, né? Se as pessoas não souberem que o seu bebê é um menino, meu Deus, o que vai ser dessa criança, né? As pessoas precisam saber que ele é um menino, ou precisam saber que é uma menina, porque senão, né? E eu não sei, acho que a gente que teve filho, assim, a experiência de cuidar de um bebê, ela não tem nenhuma relação com o gênero. Aquele é um bebê, é só um bebê. Ele faz a mesma coisa. Todos os bebês vomitam, fazem cocô. Eu acho mais difícil limpar a vagina do que o... Sim, mas tirando as dificuldades técnicas... É só uma dificuldade técnica. Mas também tem uma diferença eu tenho duas meninas. Tem uma diferença de uma menina para outra. Tem uma que é mais facinho e outra que é mais difícil. Mas fora isso, eu acho que criança não tem sexo, né? Isso vai ser assim, eu acho que quanto mais essas escolhas realmente forem uma escolha, assim, cara, menos Rivotril. Sim. Também tem isso, né? O quanto a gente se quer. Eu imagino que para você a Agnes seja forte, né? O quanto, antes de você se assumir lésbica, por exemplo, o quanto essa expectativa pesou para você ou fez você sofrer nesse processo? Sim, não é toda uma exposição, né? De certa forma a gente está lidando com coisas, não é que são coisas mal resolvidas, mas são coisas que estão na gente ainda. Então, sei lá, eu cresci numa cidade pequena, então sempre foi muito difícil, não se falava sobre isso. Hoje em dia eu tive uma relação bem resolvida com minha família, tá tudo certo, mas de certa forma a gente carrega para a vida essas marcas que a gente viveu, assim, disso, de expectativas, a gente não corresponder. Agora eu já passei por eu tô velha, então já não me pergunto quando eu vou casar, com quem eu tô namorando. Não, já faço. Felizmente eu já superei essa etapa. Mas quanto tempo, assim, de a pessoa querendo ir, como é que tá, sabe? E o tempo todo você tenta falar assim, não, se explicando, se justificando que você não é o que se esperava. Como se fosse uma derrota. Não, mas você falou isso depois de estar velha. Mas eu mesmo depois de estar velha, mesmo depois de 3 casamentos desfeitos, eu recebi um áudio no meu aniversário de 40 anos esse ano. 40 anos já era para ser uma idade que as pessoas já não se metem na sua vida. Pelo menos era uma expectativa que eu tinha, né? Porque essas expectativas param, né? Eu não devo mais nada para ninguém mesmo. E a minha madrasta, que não me ouça nesse podcast, me mandou um áudio no meu aniversário falando assim que eu preciso ainda encontrar o amor da minha vida. E se eu não encontrar o amor da minha vida, eu não vou ser feliz. E eu falei, valeu, feliz aniversário pra você também. Eu acho que isso é uma das coisas que é pior que pode isso, né? As duas ações que eu acho que são piores relacionadas à mulher. Uma dessa coisa do amor, tipo assim, ela só vai ser feliz
Com saúde do alguém. amor, e a outra em relação à beleza. A mulher é muito vinculada à beleza. Então, a autoestima da mulher é diretamente relacionada à beleza. Tipo, se ela está se sentindo bonita, ela tem autoestima, mas não se amplia para nenhuma questão da vida dela, profissional, sei lá. É a beleza e o amor. E eu acho que isso foca de um nível, assim, as experiências da mulher. Limita também. Completamente. E uma coisa que, assim, estudando arte feminista, o quanto que essa beleza está vinculada a uma higiene. Daí eu vou voltar para o seu Perfex lá. A mulher estar suja, né, é algo que, de uma certa forma, coloca ela dentro de... Eu acho que é o pior xingamento. Você ser feia, você, sabe, sei lá, qualquer coisa que você diga assim pra mulher, mas ninguém ela é suja. Mas ninguém diz feia, né? Dizem largada. Largada, que tem a ver com suja, que tem a ver com falta de higiene pessoal. Exatamente. Não existe mulher feia, tem mulher mal cuidada. Porque se você se arrumasse, se você, né? Se você se cuidasse. Se cuidasse. Se cuidasse é muito maldoso, né? Porque não é o cuidado assim do tipo, não, vou me cuidar, vou alongar as costas. Não é só fazer a sobrancelha. Fazer a sobrancelha. Não, a própria depilação, sim, né? A depilação, do ponto de vista de saúde, ela é um risco. Sim, né? Ela é anti-higiênica. Exatamente, porque o pelo tem uma função, né? Mas aí, se você não se depilar, você não está se Você está suja. Exatamente. A menstruação tem que ser escondida, pelos têm que ser removidos, cheiros têm que ser ocultados. Enfim, sabe, se você for ver a maior parte dos produtos que tem dentro de uma farmácia são produtos de beleza, que são produtos de higiene, normal, só que eles são vendidos como produtos de beleza. Então, a mulher, ela precisa de muito mais, assim, até várias fotos dessa exposição que eu fiz agora no Dia da Mulher, que não cabe aqui explicar, mas que as pessoas me mandavam fotos respondendo a pergunta o que é ser mulher, sem que tivesse um corpo feminino na imagem, tinham esses acessórios de beleza. Assim. Então, uma bolsa enorme de maquiagem, uma bolsa enorme de produtos de desodorante, não sei mais o que, hidratante para isso, para que tem diferentes para partes diferentes do corpo. Horários diferentes do dia. Horários diferentes do dia. Dá muito trabalho, gente. Caramba, isso é uma prisão. Sim. Não, mas isso é uma coisa que eu escrevi sobre isso, não sei se chegou a ler, mas eu não escrevi um texto sobre a cirurgia bariátrica, né, que eu fiz. Quando aquela menina morreu, não sei se vocês lembram, a Amanda morreu, acho que faz uns 2 anos. E uma das coisas que eu falava era justamente o quanto isso pesa, porque assim, o meu orçamento, digamos que eu tenha R$2.000 de salário depois de sair da faculdade. Além das demandas normais, eu tenho um monte de demandas financeiras para ser essa mulher que quer que eu seja. Assim. Eu tenho que gastar não sei quanto no salão toda semana, eu tenho que gastar não sei quanto na academia. Quer dizer, isso é uma pressão financeira gigantesca. E a gente já ganha menos. Sim. E aí você vai fazer... Por que é uma prisão? Porque você vai depender de alguém. Alguém vai ter que sustentar isso. E de uma percepção do que é você ser bonita, né? Você vai no salão e a mulher pega aquela revista e ela diz, isso aqui que tá na moda, esse cabelo aqui. Às vezes você pensa, não tem nada a ver comigo, né? Mas eu lembro uma vez quando eu era bem adolescente, assim, eu fui me depilar no salão. E aí fazer aquela depilação perna, virilha e tal. E daí a mulher falou assim, não, você tem que depilar o ânus. Eu era adolescente, assim. Você viu, né? Você não tem que depilar, né? A mulher mais velha falou. E eu, gente, depois você fica pensando por quê? Eu lembro das primeiras vezes que eu fui me depilar, eu chorei muito, porque aquilo parecia uma espécie de sentença, sabe? Pra vida. Eu gosto da Nicole, que ela é dramática. Eu passei a infância inteira junto com a minha mãe sendo levada para essas mulheres que a depilavam. Né? Ela ia lá fazer depilação numa mulher, era sempre alguma coisa assim meio caseira, meio de bairro. Assim. Sim. E aquilo para mim era uma cena de tortura. E eu cresci escutando.
você ainda vai chegar a sua vez. E assim, e o dia que eu fui lá depilar a axila, eu saí de lá chorando não de dor só, era uma dor psicológica. Assim, não, nunca mais vou parar de fazer isso. A minha vida acabou aqui. Aqui jaz. Isso, a gente faz isso com mulher que tá grávida também, né? Que agora que a gente tem filho, assim, ela tá toda feliz, empolgada, você diz, depois que nascer você vai ver. Eu tô muito cansada. Aproveita pra dormir agora. Depois pior. Cruel, né? E a gente faz isso com pessoas que têm só um filho também. Diz, se você tivesse 2, daí quando você tem 3, se você tivesse 3, é quase como se a gente desejasse o mal. Exatamente, você vai ver. Você não sofre o suficiente. Não precisa sofrer um pouco mais para ser mulher de verdade. Não, é que eu acho que você tá treinando para ser aquelas velhinhas que fazem competição de doença, sabe? Eu acordei quando elas falam, minha filha, você não tem ideia do que eu tenho. Mas é uma competição entre mulheres, né? A gente nunca compete com os homens. Acho que isso nos coloca num determinado lugar, né? Que a gente acaba não ocupando o cenário principal, né? Acho que isso é legal de ter vocês lá ocupando um espaço importante na cidade para falar de coisas que são de mulheres, né? Porque é difícil você ter isso no palco principal, assim, então acho que bem interessante, bem legal a gente ter essa experiência lá. Imagino que seja um pouco do que vocês ainda estão sentindo aí nesse processo de montagem, né? A sensação que a gente tem é, por um lado, de fechamento de um processo longo, como eu disse, assim, de um ciclo que se encerra com essa abertura dessa exposição, mas também de uma abertura enorme de diálogo com a comunidade em geral. Além da exposição, a gente vai ter várias palestras e performances de outros artistas. As palestras, acho que todas acabaram sendo de psicanalistas, né? A ideia original era ter pessoas de várias áreas falando sobre questões do feminino, e são todas mulheres, né? Mulheres falando sobre mulheres. Eu acho isso bem importante, assim, sobre que é essa construção. E a sensação que a gente tem, eu estava conversando com a Laís, que é uma outra artista também da exposição, é de que isso não vai acabar nessa exposição, de que essa conversa está só começando, de que muitas coisas vão surgir a partir daí. É como se a gente conversou com todas as mulheres que participaram do processo, inclusive toda a montagem, produção, assessoria, toda a equipe da exposição é feminina, de como as pessoas se identificam com o projeto e de repente elas são assim, elas se aglutinam. Assim, quando a gente vê, está todo mundo junto. Quando a gente vê, não somos mais 6, somos 8, 10, 12, e a gente vai assim, aglutinando cada vez mais mulheres e trazendo para perto da gente. E cada uma dessas mulheres que entraram no processo já tem um trabalho pessoal no sentido design, enfim. Todas elas, porque a gente não tem como não se tocar né, com os temas. Como a Nicole falou no começo, a gente não precisa ser lésbica ou ter filho ou para entender o lugar da outra, assim, sabe? E você acha que tem uma vontade muito grande das mulheres de falar, de ter um espaço para falar? E de serem ouvidas e de não se sentirem sozinhas. Isso é uma tecla que a gente bateu bastante, assim, né? Porque eu não sei se não sei 100% verdade isso, mas eu li uma vez num blog que as mulheres brancas de classe média, que têm certos privilégios, acabam sendo uma parcela muito solitária da sociedade, porque elas não têm dinheiro suficiente para terceirizar. Então elas multiplicam as funções e elas não têm apoio de uma rede de vizinhos, tios, avós, mães, etc. É uma mulher extremamente urbana e extremamente sozinha. E eu acho que isso é uma demanda que a gente tem de diálogo com essas mulheres que estão achando que estão sozinhas, quando na verdade a gente está todas sozinhas juntas, né? Sim, sozinhas ao mesmo tempo. E eu acho que assim, nunca antes teve tanto espaço para assuntos inapropriados, né? Porque que nem a questão do silicone. Como é que você tá numa roda de amigos no bar e você fala, eu quero tirar meu silicone, acho que todo mundo vai ficar quieto e vai mudar de assunto, né?
Ou, sei lá, meu marido tá batendo em mim em casa, ou qualquer que seja o assunto, né? Eu me sinto mal com o meu corpo. Agora esses assuntos começam a ter um pouco mais de espaço, até mesmo com o meu tema. Eu achava que eu era uma louca sozinha, que tinha feito uma cagada e não sabia. A partir da pergunta da Nicole, as primeiras meninas que eu já conversei já deu choro, as duas tinham histórias com silicone. E aí começa a história que eu comecei a ver várias mulheres, né? E... Que tipo de incômodo você percebeu na questão do silicone? Olha, assim, primeiro, a hora que eu acordei da primeira cirurgia, que eu acabei fazendo em menos de uma semana. Você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos, morava em Londres e vim visitar o Brasil por 3 meses. Na minha primeira semana eu estava siliconada. Eu nunca tinha pensado em colocar silicone. Então, a hora que eu acordei e sentei na maca a primeira vez, eu falei, nossa, eu fiz uma besteira enorme, assim. Já senti aquele peso e tudo. E internalizei, fiquei quieta porque eu não podia falar, né? Que eu tinha feito besteira, já tinha pago, já estava cortado, já estava ali. E o processo de portar as próteses era horrível porque eu falei, como se eu tivesse uma garrafa de 600 ml de cerveja dentro de mim. Ou aquele dia que você sai de casa com uma mochila, com um livro na mochila que você não leu o dia inteiro, você pensa, por que eu carreguei isso comigo? Não abri. Só que você chega em casa e tira o livro da mochila, né? Sim. E o silicone está dentro da sua pele, assim. Então, eu não via escape para aquilo, assim. Eu queria tirar aquilo, mas não conseguia. Não conseguia dormir de bruços, nunca mais consegui. Nossa, dormir de bruços é uma coisa essencial. Ou abraçar as pessoas. Pode perceber, a maior parte das mulheres que têm silicone, elas abraçam as pessoas jogando o tórax para trás. Porque você não quer que as pessoas sintam. E quando você tem silicone e abraça alguém com silicone, é bizarro, assim, dá vontade de até dar uns tapinhos na Por causa da consistência? Assim, você sente. Quando você começa a reparar, você sente. Eu sentia, quando eu deitava de bruços, por exemplo, parecia que eu estava em cima de uma bola de pilates, né? Ou, por exemplo, no sexo, eu tinha muita vergonha. Eu justifiquei pra todo mundo que eu transei. Em algum momento eu parei e falei, eu preciso te falar uma coisa, porque eu sou pai, eu falo, meu Deus, o que, né? Aí você fala, eu tenho silicone, a pessoa fica meio tipo, tá aí, né? Aí parava tudo, tinha que entrar no assunto. Daí também já era meio que uma métrica pra eu ver o tipo dos caras com quem eu tava saindo, assim, né? Porque daí dependia da reação do cara, né? Tipo, tá, beleza. Inclusive, numa dessas relações, foi com uma mulher que foi uma menina que me incentivou a tirar, assim. Ela falou, cara, isso tá te incomodando, tira já. Eu falei, não, vou tirar no fim do ano. Não, vai tirar já, vai, marca esse médico, vai. E que foi muito legal, assim, porque realmente eu tava alongando a coisa, né. Dos incômodos, assim, putz, a lista é grande. O que eu comecei a receber de relato de outras mulheres é assim, eu quero tirar porque eu não sinto o coração dos meus filhos. São tantas coisas, né? O exercício, né? Agora hoje já tem um termo que é a doença do implante de silicone, breast implant illness, né? Que eles já tem uma lista enorme de sintomas e coisas relacionadas à situação de estar portando prótese. Assim. Mas que ninguém informa com você. Não, jamais, né? Ou diz que é um risco pequeno e tal. Porque no eles caso falam da pílula também, né? Eles chamam de irreversível. Não, é irreversível. Até eu fui nesse primeiro médico que eu coloquei as próteses a primeira vez, eu fui umas 2 semanas atrás. E foi horrível. Ele olhou pra mim e falou, tá, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, cara, minha foto do meu seio antes de eu colocar a prótese dele. O que é isso? Saudade? Eu falei, saudade. Eu quero ver como eu era. Ele, deixa eu ver como você tá. Daí eu mostrei. E ele foi super agressivo comigo quando eu fui buscar ajuda com ele, né? Antes de trocar a minha primeira prótese, que tinha deslocado. E ele nem lembrava, claro, né? Daí ele olhou pra mim e falou assim, você sabe que você tá feia, né? Daí ele falou, o teu peitinho padrão, anos 80, tá beleza, mas hoje em dia você tá feia. Daí ele olhou e falou assim, aí eu expliquei toda a história, ele falou assim, mas pra te consolar, você já teve uma filha. O teu peito não ia estar muito pior ou melhor do que tá agora. Ia estar feio assim também, porque você ia amamentar e ia estar pequeno caído assim também. Então, agora você só tem uma cicatriz a mais. Então, e aí até eu usei, que eu tenho uma analogia que é assim, eles são um escultor e nós somos a pedra de mármore. E ele falou, isso. Eu falei, nossa, cara, não... Mas essa é a visão, né? Então, a outra coisa que eu escutei muito, que aconteceu comigo também, é que você combina um volume e você acorda com muito mais do que você combinou. Porque eles olham e falam, no meu caso ele olhou e falou assim, não, você é uma mulher grande, você tem porte para ter peitos maiores. Então,
eu aumentei o volume. Eu conheci meninas que combinaram 200 ml com o médico e acordaram com 450. Em cada peito, né? O teu era 600, você falou? Eu tinha 300 em cada um. Na segunda cirurgia eu combinei 200 e acordei com 300. Que é uma coisa básica, né? Você tinha acordado aquilo, né? Mas aí, até agora que entra nesse trabalho do meu corpo estranho, o meu foco está sendo buscar uma legislação de suporte para quem vai passar por um processo de cirurgia plástica, né? Então, que exista uma legislação, que tenha uma idade mínima para que essa mulher tenha um tempo para pensar. Se ela tem 15, 16 anos, ela tem um tempo que ela tem que pensar, ser acompanhada psicologicamente, que tem uma cartilha que ela possa saber. O que é curioso, você estava falando isso, eu estava lembrando de uma entrevista que eu fiz com um advogado que acompanha o pessoal de mudança de sexo. E mudança de sexo é uma coisa, mesmo que não seja cirúrgico, que seja só hormonal, que teoricamente é reversível, né? Você tem todo o empecilho legal e, né, o processo é muito burocrático, né? Então, nesse caso em que você, de repente, quer assumir um gênero que não é o que esperam de você, etc., aí tem um monte de barreira. Mas quando você está fazendo o que as pessoas querem que você faça, não tem barreira nenhuma. Aí não tem barreira nenhuma, né? Bem que faça lipoaspiração. Quantas mulheres morrem, né? Fazendo cirurgias eletivas estéticas. Não, e eu escutei muito relato de meninas que foram levadas pelos pais com 15, 16, 17, 18 anos, 19, porque os pais eles já estavam antevendo que elas sofreriam bullying por ter pouco peito. Então, várias meninas foram levadas pelos pais. Eu nunca quis colocar, mas meu pai e minha mãe me levaram e me fizeram colocar. Ou até, agora me veio na cabeça, você me perguntou qual eram os meus incômodos. O pior deles foi sentir que eu elevei meu sexo ao quadrado. Então, eu tinha um peitão, e quem tem peitão sabe, ele chega antes que você, assim. Então, todo mundo falava com meus peitos. Ninguém olha na tua cara. Não, e mexeu muito mais comigo na rua do que hoje. Tanto que no processo, quando eu troquei a prótese, eu raspei meu cabelo. Porque eu sabia que eu tinha feito cagada de novo. E não foi uma assimilação, mas aí eu raspei na zero no cabelo, que era uma maneira de amenizar a minha feminilidade, assim, sabe? Porque eu não aguentava mais ser gostosa na rua, entendeu? Aí você raspa o cabelo, pronto, metade dos caras já não mexe com você, né? É triste isso. Mesmo na minha experiência, na questão da bariátrica, assim, a bariátrica você entra numa esteira. Aí te mandam pro psicólogo que libera, mandam pro cara que te libera, ou o cardiologista que te libera, e você já sai do consultório com a data da cirurgia marcada, né? Mesmo quando você tem 16 anos. Uma linha de montagem. Que você ainda não tem uma maturidade no corpo. Às vezes, existe que nem você queria fazer um bebê fazer dieta, né? O bebê tem ciclos de engorda, né? E você na adolescência também, você tem um processo, né? De ganhar peso, depois você, né, se acertar com isso. Eu acho que esse processo de estranhamento do próprio corpo, esse nome, né, meu corpo estranho, eu acho que uma parte dele é natural, porque você está deixando de ter um corpo infantil e passando a ter um corpo adulto, e esse estranhamento ele acontece com homens e mulheres e ele é natural. Mas uma parte desse estranhamento é potencializada culturalmente por uma inadequação. Tipo, eu estou crescendo, mas eu estou crescendo do jeito errado. Eu não vou me tornar aquela mulher que eu precisava ter me tornado. Tipo assim, eu preciso ser endireitada. E esse processo de estranhamento do próprio corpo, ele não é um caso de medicalização. Ele é um caso de tratamento psicológico. É uma pessoa que não se reconhece diante do espelho. É um problema de autoimagem. E ele não vai ser resolvido com bisturi. Né? Assim, o buraco é muito mais embaixo. Tanto que no caso da bariátrica, você tem muitos casos em que o problema médico se transfere, né? A pessoa desenvolve uma dependência química, uma compulsão. Sim, porque você transfere uma compulsão por outra. Se antes era comida, ok, agora eu não posso mais comer, eu vou ter outra compulsão. E eu sinto muito também a coisa das mulheres à nossa volta, né? Porque nesse processo todo de adolescência, estranhamento do corpo e tal, a família que tem... Eu venho de uma família
japoneses, italianos, mas convivo muito mais com os italianos. Então eu já me senti estranha no meio das minhas primas todas loiras, do olho azul, cabelo liso, né? Que eu ainda sou uma japonesa de cabelo enrolado. Então eu olhava tudo aquilo e não entendia. E os meus modelos de mulher eram muito inalcançáveis para mim já naquela época. E quando eu tentei me adequar, eu não consegui. E aí comecei com os piercing, tatuagem, não sei o que, e elas odiavam, eu só ouvia críticas, né? Quando eu coloquei silicone, todas elas vieram, deixa eu ver, ai que linda, lá lá lá. Quando eu tirei e comecei a fazer um trabalho sobre isso, nenhuma delas teve coragem, até hoje, de me perguntar como eu tô, de pedir pra ver o meu peito, então, de saber, sabe? Então, eu sinto que é um lugar, como eu falei antes, são coisas inconvenientes, assim como o Facebook e o Instagram me deletam constantemente, a minha família também opta por não... É isso, né? Ou o meu cabelo, né? Ai, por que de novo você fez? A minha avó, agora que eu cortei assim, ela já chegou... O que você... Ela quer dizer que ela não tá me achando feia, mas elas já pararam de dizer exatamente isso, porque eu nunca olhei pra elas e falei, por que teu cabelo é igual a 40 anos? Ele tá sempre se justificando. Mas, então a gente nunca tá confortável, né? E de medida essas expressões que também são femininas, apesar de não ser padrão, elas são censuradas por não serem padrão, assim, o que vocês veem, assim, das pessoas não quererem olhar para isso, assim, vocês querem mostrar? É engraçado, porque quando eu perguntei para uma das mulheres como ela sentiu o corpo dela, e ela é uma mulher até bastante conservadora, ela me mandou os áudios, e no final do último áudio ela falou assim: que louco esse trabalho, né? E depois as pessoas dizem que a arte não serve para nada. E eu acho que é uma sensação de liberdade, assim, de você dizer, nossa, finalmente alguém, assim, tipo, o rei está nu, no meio da sala, finalmente alguém teve coragem de dizer algo que todo mundo estava sentindo, mas ninguém tinha coragem de dizer porque era um tabu. Então eu acho que são coisas que, de um jeito ou de outro, estão ali, né? Independente da gente falar sobre elas ou não falar sobre elas, eu falar sobre elas, ou outra mulher, ou outra pessoa falar sobre essas questões, elas estão ali. E quando alguém abre uma porta, de repente, assim, vem, sabe? Todo mundo diz, nossa, é que enfim, né? Mas incomoda, assim, as pessoas? Você acha que alguém vai, por exemplo, se sentir agredido por determinadas coisas? Vocês têm, né? Né? Não, eu acho que, por exemplo, a minha posição é bem assim, eu não tem nada agressivo, é muito pelo contrário, reiterar aquilo ali que ele vai estar falando, tipo, isso que tá aí todo dia. Não, mas não é uma questão de ser agressiva, mas de as pessoas verem algo que é feminino, como é o caso do pelo pubiano, por exemplo, como agressivo. Sim, mas na minha situação eu acho que não tem nada assim imageticamente agressivo. Talvez tenha alguma coisa ou outra que possa incomodar, mas de repente na exposição daqui talvez tenha coisas que sejam, mas eu acho que é isso. Menos ou mais agressivo, eu acho que ela tem um diálogo e as coisas vão, sabe, dialogando e são importantes de serem percebidas mesmo. O incômodo é bem importante, né? O incômodo faz parte do crescimento, né? Sim. Eu vivo dizendo isso para os meus alunos, assim, que eles ficam, né, eu estou sofrendo aqui, mas o sofrimento é parte, né? As dores do crescimento existem. E até uma pergunta que colocaram, assim, e a gente, pelo menos eu não tenho uma resposta para essa pergunta, como a gente espera que os homens se relacionem com essas obras nesse espaço? Não faço o menor ideia. Mas você se importa? Não. Mas eu gostaria muito que eles fossem. Sim, sim. E que eles me dissessem, porque eu não faço ideia de como eles vão entender aquilo, se eles vão se relacionar com aquilo. Eu não fiz, e eu acredito que nenhum de nós fez o seu trabalho especificamente pensando, não, eu só quero dialogar com mulheres. Não, a gente fez o que a gente precisava fazer. E a gente fez sobre as questões do feminino porque somos mulheres, é simples assim. Mas eu acho importante esse diálogo com o outro lado, assim, né? E perceber como que talvez essa construção de um feminino ideal também esteja embutida na cabeça deles. E mostrar que mulheres são de carne e osso,
e não de silicone eventualmente, né? Carne, ossos, mas que às vezes, assim, eu não sei, eu já passei por várias vezes por essa experiência, assim, de sentir que não importava tanto o que eu estava falando quanto importava a minha aparência. E talvez ser ouvida, né? Todas nós sermos ouvidas, eu acho que vai ser importante, assim, porque ali importa muito menos a nossa aparência do que o que a gente tem para dizer, né? E talvez seja um lugar que me proporcione essa experiência. Eu penso que é importante as outras mulheres verem mulheres falando, né? Sem que a aparência seja importante. Porque daí você consegue ver que isso é real, né? Que você pode ter essa expectativa em relação à mulher, né? A mulher nessa posição de liderança ou de fala, ela é importante por conta disso, né? Ocupar esse imaginário, né? Você estava falando da questão da censura das imagens dos peitos, né? Você e a Janet Jackson são os peitos censurados, assim. Não são nós, né? Como é que é isso, assim? O pessoal sente uma agressão? Sente, até uma das vezes que eu fui excluída no Instagram e no Facebook foi porque eu estava celebrando que tinha descido meu leite. Uhum. Então minha filha nasceu, eu tinha medo de se ela descer ou não. Sim. E aí desce meu leite e eu faço uma postagem com várias imagenzinhas dela me mamando. Não tinha meu mamilo, assim. E eu fui deletada das duas redes. E eu falei, cara, olha isso, né? Eu tô... A mesma rede. Qual é esse critério? Que vinculou um vídeo do Golden Shower do nosso presidente. O meu Golden Shower não dá. E assim, quando eu abro meu Instagram e tal, eu vou nas fotos sugeridas, pra mim tem um monte de gostosa ali, entendeu? Quando eu elijo mostrar meu corpo, eu não posso, né? E assim, porra, todo mundo nasce e mama, quase todo mundo nasce e mama. Sim. O que é esse? Acho que a gente tem que olhar para essa questão, né? Qual é o problema do mamilo feminino? Vamos falar sério, né? Eu tenho vários prints aqui das minhas exclusões, né? Dessas redes, assim. Eu não sei, até nessa exposição, então, assim, eu tô dividindo em duas partes, né? Eu tenho duas salas ali que eu não tô no mesmo espaço que as meninas, né? Eu tô no espaço digital no MUMA embaixo. A primeira é uma antessala, que o público consegue ver de fora e de dentro do museu antes de entrar, então é uma grande vitrine. E essa antessala é acessibilidade total. Então eu tô tendo cuidado de não usar nada que, né, tipo, nenhum mamilo. Pronto. A única foto que teria o meu mamilo, eu vou colocar duas próteses em cima deles, né? E para as pessoas tocarem nessas próteses. Vamos ver se isso deixa as pessoas chocadas, né? Porque as pessoas se chocam um pouco. E tem um livro que é o meu relato de parto, que vai pelo Deus, mas pelo amor de Deus, né? Se a gente não, pelo amor de Deus, se a gente não puder ver uma mulher parindo, né? O que a gente pensa? Que a gente nasce com um corpo com uma túnicazinha azul, com um buraco nas costas, né? E a segunda sala, ela tem ela vai ter uma cortina onde as pessoas vão ser avisadas que se elas entrarem elas podem esperar cenas fortes. E aí nessa sala eu tô brincando bastante com a questão dos mamilos, mas de uma outra maneira, assim. E aí nela vai ter algumas cenas também de nudez e cena, né, de cirurgia, tal, implante, explante. Até acho que eu, né, fui para outros caminhos do que você me perguntou. Não, é só... Mas aí me veio uma coisa na cabeça agora que eu acho que é o mais importante para eu dizer hoje aqui, que durante esse processo, várias mulheres que estavam tirando silicone e que eram próximas de mim, eu comecei a pedir para me doarem as próteses. E resultou que eu estou recebendo várias próteses e publiquei isso num grupo brasileiro de retirada de prótese e as meninas estão me mandando no Brasil inteiro, assim. Essa semana que está próxima da exposição, elas começaram a ver, então semana que vem tá para chegar várias, assim. Eu tô querendo fazer o maior acervo de explantes aí. Mas vai colocando ao longo. O primeiro. Deixa sua prótese aqui, deixa sua caixinha. Exato, essa é a pegada mesmo. Então, esse convite da doação das próteses está aberto. Não sei, me perguntaram ontem, mas o que você imagina para daqui a um ano? Eu falei, nossa, imagina uma montanha de próteses, todo mundo deitado em cima. Você vê, como você está dando uma realidade. fantasia, né?
Você está dando materialidade para algo que a gente não vê. A palavra explante, se você escrever explantado, é uma palavra corrigida em todos os espécies. A palavra não existe, entendeu? As pessoas não sabem o que é o explante, então elas sabem que podem implantar, mas os médicos não dão a alternativa do explantar. Então, eu acho que é uma maneira de... Porque realmente os médicos se recusam a explantar. Isso é uma coisa que eu escuto muito. Então, esse convite, assim, você que tem uma prótese de silicone, vai tirar 2, né? Então, deposite aqui sua prótese. Imagino que deva ter um bocado de gente interessada, né, em conversar sobre isso e achar uma experiência parecida. Por semana eu recebo 1 ou 2 mensagens de mulheres pelo Brasil ou brasileiras fora, né? E as pessoas te procuram para saber como tirar? Sim, de casa, né? Eu tô com um acervo também de áudios e prints de conversas e é aterrorizante, assim. E assim, como você demorou para achar o médico para retirar? Não, eu fiz um outro jogo, que daí eu resolvi ir no médico que fez a minha segunda cirurgia, como ele me desrespeitou, colocou a mais, ele tecnicamente é bom, e eu tava cansada de tudo, eu falei, eu vou nele e vamos ver o que ele faz pra mim, assim, e ele acabou, né, na história ali, ele, não acredito que colocaram a mais, eu falei, não, isso foi você, daí ele, eu não vou te cobrar, eu vou tirar pra você, eu tô vendo que você tá sofrendo. Eu não queria ficar procurando médico, mas eu escuto muita história, tipo, mulher que já fez 4, 5, 6 consultas, os médicos se recusam, já gastou quase 10 mil reais em consulta. Eles se recusam porque tirar a prótese e reconstruir a mama sem prótese é mais difícil de colocar. E porque eles perdem uma cliente, né? Porque você vai ter que voltar a trocar eventualmente. Então, muitas mulheres perdem socorro nisso, assim. E tem um risco estético, né? Tem. Eles têm E eles falam isso, vai ficar feio. Vai ficar feio, todas falam. Estão me dizendo que vai ficar feio. Só que todas chegam num ponto que elas não querem mais saber se vai ficar bonito. Elas querem tirar, porque é incômodo o negócio, assim. Ou assim, mulheres que já passaram por 6 cirurgias, o médico se recusa a tirar, mas o corpo dela rejeita toda vez. E o cara fala, não, a gente vai trocar porque não dá pra tirar. E é bastante agressivo, não é uma cirurgia agradável, né, que você acorda, e eu acho que o mito da cirurgia plástica é muito esse, assim, os seus problemas acabaram, né? Não, e vai ser simples, a gente vai fazer só um cortezinho. Nem vai aparecer, vai ficar assim, super natural, e você acha que, assim, aquele problema, que era um problema psicológico, vai ser resolvido, né, ali e pronto. Mas isso é um pouco do tipo Essa de sociedade. né? Não, é a sociedade que a gente vive, né? Os seus problemas, se você comprar o carro certo, a casa certa, a prótese certa. A prótese certa. Aparentemente vai estar tudo bem, né? Sim, até a próxima vontade de chegar, né? E me digam uma coisa, assim, vocês abrem na quarta-feira, no sábado, dia 16. E ficam até dia 12 de maio, que é Dia das Mães. A gente vai ter uma série de eventos que estão sendo divulgados, né? Essas palestras vão acontecer sempre aos sábados e sempre sábado à tarde, porque a gente já pensou num horário bom para as mães, né? Tem espaço kids? Não tem espaço kids, mas as kids são bem-vindas. Crianças podem pular nas próteses. Atirar a prótese. Porque, né, eu percebo que isso também é uma forma de inclusão dessa solidão urbana, né? A gente perde a vida noturna, mas as nossas tardes estão livres, então vamos lá. Isso é complicado mesmo, né? Você ter espaços em que você pode não só frequentar espaços, com crianças, mas também horários, né? Porque não adianta ter o espaço e aí ser um horário que a gente não pode sair de casa, assim, sabe? Então, Quem quiser ver a programação, vocês têm um site, uma página? A gente tem uma página no Facebook, Mulheres Inventadas, e também o evento, né, Mulheres Inventadas, que é o evento da página, Mulheres Inventadas, e no Instagram também, Mulheres Inventadas. Então, esse é o nosso canal. Presença. Bacana. E, bom, vocês, assim, só para a gente poder encerrar, assim, o que vocês esperam desse? Porque a gente está conversando hoje no Dia da Mulher, né, que é aquele dia que é bom, mas é ruim. Né, como é que vocês estão vendo, não só o dia, mas
esse ano, que está sendo um ano muito pesado para nós, né? Tem aí o governo querendo tirar a cartilha de educação sexual em circulação, dizendo que os pais arrancarem página. Eu não vou deixar. É bizarro, né? A Damares, a Damares sozinha já é né? Eu acho que ela existe para desqualificar as mulheres, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem muita gente legal, muita mulher legal, tem assim, muita gente legal. Uma das pessoas que a gente já entrevistou aqui no nosso podcast foi a Eneida Desirê, que é daquele grupo, né, Política AD para com Mulheres, que está bombando, assim, tem muita gente fazendo o curso dela e tentando se inserir na política, enfim. Então tem o lado ruim, como foi a eleição do Trump, mas tem o lado bom, que é a reação, né? E como é que vocês, né, o que vocês querem deixar de mensagem aí, vivendo esse momento e sendo parte dessa reação, né? Se vem como reação? Eu acho que resistência, né, a palavra, né? Eu acho que a gente precisa continuar criando esses espaços de reexistência, apesar, né, de tudo que a gente tem de cenário político. Né? A gente não é porque, sei lá, 50 e poucos % de pessoas votaram em um determinado candidato que a gente vai deixar simplesmente desaparecer do mapa, como se o país inteiro fosse então só para essas pessoas que votaram nesse cara. Não. As pessoas que não votaram nesse cara, ou as pessoas que não se identificam com essa política, elas não morreram, elas estão vivas. E a gente vai continuar ocupando os espaços. E acho que cada vez mais importante que a gente continue existindo e resistindo dentro desses espaços, assim, abrindo o máximo possível, principalmente agora. Assim, eu não sou a favor de dizer que, por exemplo, a ditadura foi boa para a arte, sabe? E que tempos difíceis são férteis. Não, eu acho que tempos difíceis são difíceis e é sempre uma merda. Assim. Sim. A gente não sabe como seria a arte brasileira se não tivesse tido a ditadura. Talvez a gente tivesse feito coisas, né, muito mais... se não tivesse tido a supressão da arte indígena, né? A gente teria mais coisas. Não quer dizer que a arte foi melhorada. Eu acho isso muito perigoso. Assim. Claro. Mas eu acho que a gente tem que continuar ocupando os espaços, que a gente não pode ter medo, né? Até uma das questões, tem poucas fotos minhas, tem nudez frontal, mas é uma nudez bastante deserotizada, assim, né? Então a gente conversou bastante sobre isso. A gente decidiu que vai expor e se expor ao risco de ser censurado. Talvez as pessoas se incomodem, mas eu acho pouco provável. Agora, a gente se autocensurar é que é um perigo. Né? Então, vocês fizeram uma opção por não se deter pelo medo, né? Exato, Deixar o medo de deter. Exato, vai com medo de tudo. É isso, acho que essa é a mensagem. E acho que é importante lembrar também que esses 50 e pouco %, eu acho que todos nós aqui temos familiares, pessoas queridas que votaram também, e que isso é só uma representação dos medos deles também, e que eles não são pessoas ruins, eles estão confusos. E que acho que o nosso principal papel é isso, assim, eu tenho escutado todo mundo nessa resistência, mas eu sinto que o que incomoda eles é que a gente existe, enquanto eles resistem. Existem as normoses, existem as psicoses, existem as neuroses. As normoses são as piores, porque tentar ser normal é dolorido. Então eu tenho mais pena deles do que da gente, que é assumidamente, sim, isso que eu sonho, entendeu? Isso incomoda? Incomoda, então tá. Acho que daí o nosso papel entra nisso, lembrar dessa função da arte, que sim, a gente quando faz arte não é só, né, a poética, a política, o valor histórico do que a gente está expressando é muito maior. Então, assim, que a gente não pare de se expressar, né? E, assim, uma provocação, eu acho que está faltando a coisa de usar a rua como suporte. Claro, a gente tem que usar nosso corpo como suporte, porque daí ninguém pode me tocar, né? E claro que se eu estiver colando um lambe na fachada do banco, se eu estiver pichando em algum lugar, daí você já abre outros precedentes para alguém te interceptar. Mas assim, que a gente começa a colocar mais mensagens na rua também, né? Porque a gente... essas coisas, elas chegam nas pessoas, assim. Então, não esquecer desse poder de diálogo, né? E lembrar que a primeira política em relação à arte em Curitiba esse ano foi de proibir a arte de rua, né? De
criar várias regras, né? E a gente sempre tem que lembrar por quê, né? Por que e para quem é verdade, já dizia Nietzsche. As pessoas têm muito apego à regra, né? Como se a regra pudesse conter o caos que é a vida em sociedade, né? Se eu tiver, né? Eu acho que um pouco você falou que as pessoas que votaram no Bolsonaro são necessariamente ruins, eu não sei se eu concordo. Mas eu acho que tem muito, mas eu acho que muito tem esse apelo da disciplina como um corretor. Exatamente, quer dizer, eu vou conseguir, a ordem vai trazer felicidade, né? É a Marie Kondo. Mas por outro lado, eu fico pensando assim que no quartel você tem, não é quem que falou publicamente outro dia que estava no quartel e aí ele acordou de noite, tinham 2 caras se pegando no banheiro, transando no banheiro, não era alguma pedofilia na igreja, né? Não é isso, assim, é justamente assim, mesmo nesse ambiente não existe regra suficiente que consiga anular a humanidade das pessoas. Alguém parou de usar droga? Porque as pessoas vão transar, as pessoas vão peidar, vão arrotar, vão matar, quer dizer, essa coisa, esse instinto humano de gritar, vai permanecer, não importa quantas regras você... Mas é isso, é a normose. É tentar, sabe? É tentar estar com a roupa toda desamassada, né? Ou amassada. As unhas feitas. As unhas Manter feitas, as crianças paradas, as crianças paradas. Tipo, não vai rolar, entendeu? Você pode tentar a sua vida inteira, você vai morrer frustrada e vai lá, então. Acho que a maternidade é muito disso, né? Você pega aquela criança de 2 anos e você quer que ela seja comportada. Aí ou você mata a criança de tanto bater, porque a criança de 2 anos não para quieta, naturalmente. Ou você se esgota se sentindo a pior mãe do mundo que grita o tempo todo. Ou você leva ela pra fora da sala, né? E fala, vai, brinca, então. Ou neutraliza com algum dispositivo eletrônico, ou você não sai de casa. Né? Exatamente. Eu acho que é isso. Não existe o controle, né? É saber aceitar essa harmonia do caos, assim. Sim. Por isso também essa exposição não tem um espaço para crianças, ela é um espaço que inclui a presença incômoda delas. Espaço Kids tem essa coisa, né? Quer dizer, o lugar da criança é pular. É tipo área de fumantes, né? Deixe seu filho aqui. Como se fosse tão prejudicial quanto. Assim. Não. Mas aí você no meio a criança de 2 anos, ela tem essa energia infinita, mas de repente ela tá girando os bracinhos e se entretendo com o corpo dela, assim, ela fica 15 minutos girando, assim, né? E aí você olha, não, aquilo é fantástico, assim, você está vendo alguém perceber o próprio corpo, né? Agnes, você tem que falar a sua... Todo mundo já falou e você está quietinha. Não, acho que o que as meninas falaram me contempla também. Em relação ao Dia da Mulher, eu fico pensando muito que é menos, acho, né, que ele deveria ser menos no sentido de celebrar, de comemorar, e mais de ser um momento de reflexão, de perceber o quanto a gente está longe de muita coisa, assim. E talvez algumas mulheres já estão em alguns lugares mais iguais, ainda tem muita mulher para trás, de pensar em outras experiências, sei lá, de mulheres negras, de mulheres transexuais, seja mais um momento de reflexão mesmo, tá tudo nessa vontade, não dá a mão, mas então, é de realmente dar a mão, né? De não, sabe, tentar não olhar só para o próprio umbigo e tudo mais. Tem toda uma discussão, né? Se o movimento feminista, por exemplo, até o movimento feminista tem uma dificuldade em abraçar a transexual, mesmo a mulher homossexual, né? Então, e daí, às vezes, as pessoas dizem assim, quando a gente levanta, né, alguma questão, ou as mães mesmo, né? Levantam uma bandeira, não, a gente tem que ver como é que o feminismo olha a maternidade. Não vamos brigar entre a gente, porque a gente tem que se unir contra o outro, né? Mas não, né? O movimento precisa dialogar, como você falou, né? Acho que tem que tentar não invisibilizar ninguém, né? Todas as experiências importam. E é isso, assim, acho que isso também é uma forma de compartilhar. E a gente sabe que não está falando em nome de todas as mulheres. A gente está se abrindo para o diálogo com todas as pessoas, a partir das nossas vivências limitadas,
né, de uma determinada raça, crença, classe social específica e restrita, mas é o que a gente consegue, a partir do nosso corpo, da nossa vivência, abrir essa porta de diálogo para que outras mulheres entrem, né, e outras pessoas se relacionem com essas questões. Então, a gente não tem essa pretensão, assim, né? Eu acho isso extremamente poderoso, assim, porque às vezes você se sente sozinha numa experiência que é universal, né? Como é o caso da tristeza pós-parto, né? Dessa sensação de que alguma coisa encontra. E é uma tristeza muito válida, porque eu insisto nessa palavra, assim, você acabou de morrer e ninguém veio no seu velório. Não, eles estão mandando você parar de chorar. E ficar feliz, porque você acabou de ter um filho, sabe? E as pessoas nem vêm visitar você, elas não perguntam como você tá, elas não te trazem comida, sabe? Elas esperam a mesa posta. Elas esperam a mesa posta e vêm e só falam com o bebê e só te perguntam sobre o bebê e ninguém quer saber como que você tá. Assim. Então, realmente, é uma experiência de morte muito intensa. Independente de você ter ou não ter tido depressão pós-parto, eu não tive depressão pós-parto. Não, sim, não, mas eu digo mas tristeza. Eu tive tristeza. Justamente, né? tristeza. Luto, né? É um luto, e é um luto que você não tem o direito de expressar, né? Porque você tem que estar feliz, aquele amor, né, automático, que você tem que sentir pelo seu filho. Mas é que também a gente vive numa sociedade em que a tristeza em geral não é assim. Não é, né? Mas principalmente Você é no muito caso feliz. de você acabar de ter tido um filho, né? Sim. Como assim você Você não está feliz. é. Fique feliz. Fique feliz. É que nem aula de yoga quando eles dizem, relaxa. Ou quando alguma coisa dá errada, Super bem. quando alguma coisa dá errado no parto, né? E as pessoas dizem, mas você tem que pensar que tá tudo bem com o bebê. Dane-se se deu alguma coisa errada no seu parto, você ficou frustrada, né? E que te fizeram uma episiotomia sem te avisar, ou que você teve que ir para uma cesárea desnecessária. A própria Só cesárea, pense no assim. bebê, não pense em você, né? Meu primeiro parto, que foi cesárea, a médica realmente falou pra mim que o importante é o bebê nascer bem. Porque a cesárea tem alguém disso, né? Sim, o bebê mas nasceu bem. em casos 20 minutos ele nasce. Em casos de necessidade, eu defendo, eu apoio, eu acho incrível e que bom que existe. Enfim, a gente já não vive dentro de um corpo estritamente biológico há muito tempo. Sim. E ok. Mas em casos em que isso acaba sendo uma violência, assim, eu acho que a mulher sofre muito porque ela sabe, né? Que ela foi violentada. Sim. Mas é isso. Você não terminou de falar, você tá muito quietinho. Não, mas acho que era isso mesmo. E deixar o convite para todas e todos irem na exposição. De deixarem lá qual que é a expectativa Sim, deles. ajudarem a construir uma mulher. Não foi a questão disso. E como a Nicole falou antes também, eu acho que vai ser uma coisa muito legal, muito potente, que vai reverberar de outras formas, em outros trabalhos, em muitas conversas. Quem sabe mais ocupações de mulheres em espaços de arte em Isso. Curitiba, né? Com certeza. Bacana. A gente levar esse trabalho para outros lugares também, mais no interior, e Fazer o nosso filme. Vocês estavam fazendo um doc, né? Ele é um documentário experimental, porque ele não tem um formato muito tradicional, em que a gente coloca várias situações problema para todas as mulheres que estiverem no set de filmagem naquele dia. Então tá ali, você tá dentro do filme, você é a personagem. E aí a gente cria situações assim, tipo, numa das cenas a gente fala sobre maquiagem, e aí eu peço para que as mulheres se maquiem e descrevam como elas fazem e por que elas fazem aquela maquiagem. Só que na hora de editar, a gente desconecta o áudio da imagem e você não sabe quem que é a mulher que está falando em relação àquela cena que você está vendo, assim, porque é a ideia de criar, com essa desconexão, uma conexão inversa com todas, né? Então, tipo, todas vivemos essas questões. Aí a outra situação, problema seria trazer um vestido de noiva. De surpresa. Tinha estado vestido de noiva, que eu estava tentando lembrar. E aí, de repente, aparece um vestido de noiva ali e ninguém estava esperando aquilo chegar. Normalmente
só quem cria a situação do problema é que sabe. E aí todo mundo tem que falar sobre aquilo, como se sente em relação àquele objeto especificamente. Assim. Mas vocês já filmaram? A gente fez essas 2 cenas só, da maquiagem e a do vestido. Mas a gente quer... É um projeto que a gente precisa ainda criar várias situações e problemas. Tem que captar recursos, enfim, ter uma equipe mais do cinema mesmo para produzir isso com a gente. Assim. Legal. Bacana. Então é isso, né? A exposição Mulheres Inventadas a partir do dia 16 de março no Portão Cultural. A entrada é gratuita. E eu agradeço muito vocês terem conversado com a gente. Boa exposição. Obrigada, moça. Tem que ir lá ver a gente. Eu sou vizinha, eu tenho que ir, né? Tem que não ir, tenho você não desculpa. tem Tenho que ir. E vou e vou dizer que não pode ir criança, porque daí eu deixo tudo pro marido. Mas tá certo, tá bem. Exatamente. Ou levo só a bebê, que a bebê fica parada, né? Certo, semana que vem tem mais. Obrigadão, gente. Obrigada. Plural.